3h47, vamos conhecer a geração Z. Ela chega ao mercado de trabalho exigindo redução de jornada e aumento salarial. Comportamento que faz gestores modificarem as seleções. Algumas das dificuldades têm sido, por exemplo, o despreparo profissional. Porque a geração Z, porque a geração Z, a geração Z. Cara, tu vai ter que aprender a engajar a geração Z. Não tem outra escolha. Até 2030, a geração Z vai ser 50% do mercado de trabalho. Uma frase que a gente fala muito que é: a gente não se mata pra deixar outra pessoa rica. Simples, a gente se mata pra se deixar rica. Agora, pra deixar outra pessoa rica, não. A discussão sobre o comportamento dos jovens diante da carreira volta à tona com a geração Z chegando ao mercado de trabalho. Pesquisa recente da Intelligent.com, com foco nos norte-americanos, mostra preocupação entre os gestores de RH. 58% dos diretores de companhias dizem que os recém-formados não estão preparados e 38% dos entrevistados disseram que preferem contratar pessoas um pouco mais velhas por conta da postura em relação ao trabalho. Além disso, 1 em cada 5 jovens leva um dos pais para as entrevistas. Na outra ponta, a geração que está chegando ao mercado de trabalho durante e depois da pandemia da Covid quer trabalho flexível, redução de jornada e propósito. Os nascidos entre o fim da década de 1990 e 2010 buscam ainda desenvolvimento e autonomia. Em tempos de TikTok, tem muita gente falando na hashtag Gen Z. Um lugar que ele te desafie, te coloque no estado de flow. Nós valorizamos a inclusão e esperamos que nossos ambientes de trabalho sejam reflexo dessa valorização. Cofundadora e CEO da Chiefs Group, Luciana Carvalho não vê a geração como imediatista. Ela ressalta que são pessoas que optam por mais colaboração ao invés da competitividade e que priorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de terem mais apetite para o empreendedorismo. É leviano dizer que é uma geração que não quer trabalhar ou que quer menos responsabilidades. E o que eu vivi com eles foi justamente o contrário. Extremamente engajados, extremamente conectados, com altíssimo senso de dono, com senso de responsabilidade. No mesmo sentido, o movimento Quiet Ambition, ou ambição silenciosa, preocupa os gestores. Levantamento da revista Fortune mostra que só 4% dos funcionários consideram ser promovidos ao alto escalão de carreira. As principais metas dos jovens são passar mais tempo com família e amigos, viajar e saúde mental. Luciana Carvalho destaca que liderança remete a alta carga de trabalho e desequilíbrio com a vida pessoal, o que está longe da ambição de quem está chegando ao mundo corporativo. Quanto a questões relacionadas à postura, o coordenador do curso de administração do IBMEC São Paulo, Fábio Afonso, ressalta que esse não chega a ser o impeditivo para a contratação no país, mas confirma que a preferência pelo trabalho remoto pode ser um ponto de desafio para os recrutadores. Nasceram num ambiente digital. A dificuldade deles de interação, de lidar com problemas, é que talvez seja o principal empecilho. A consultora de RH e idealizadora do podcast Papo de RH, Lucélia Uric, diz que os jovens chegam ao recrutamento com muita informação, mas precisam estar atentos porque o mundo corporativo não é o TikTok. E que o mundo corporativo é tão instantâneo e tão rápido como o acesso nas redes sociais. E, na verdade, não é. Nós temos culturas, nós temos pessoas, nós temos processos, nós temos resultados para atingir. Outro ponto que incomoda os jovens são os métodos de recrutamento. Além de muitas etapas de seleção, a geração Z não vê sentido em perguntas como onde você se vê daqui 5 ou 10 anos, por exemplo. Ainda que haja um movimento, pelo menos nas redes sociais, de rivalidade entre os millennials, os nascidos entre 1980 e 1997, e a geração Z, esses grupos são parecidos no final das contas. Especialistas concordam que muitos dos valores das pessoas da faixa dos 30 a 40 anos somente foram reforçados pelos mais jovens, como a valorização da diversidade nas organizações. Levantamento da Manpower Group mostra ainda que juntas, essas duas gerações já são quase 60% da força de trabalho mundial. De Brasília, Samantha Klein.
Assunto muito instigante, né? A gente vai ouvindo, vai fazendo referência a nós mesmos, a analisar o comportamento do outro, do colega ali mais novo, do colega mais velho. Nós somos da geração Y, viu, Marco Guarizo? Eu soube agora pelo nosso entrevistado, que eu sou Y. O Edson de Paula, doutor em psicologia organizacional, aqui com a gente. Obrigada por nos atender. Olhar toda essa audiência aqui da CBN maravilhosa. E a gente querendo entender um pouquinho mais desta relação que faz parte aí das organizações como um todo, de entender um pouco desse comportamento, porque pelo que eu entendi não tem certo ou errado, né? É a nova postura, o novo jeito de se relacionar. A única característica marcante dessa geração do Gen Z, né, da geração Z, é a conexão digital, porque jovem é jovem em qualquer época, né? Aliás, que jovem não quer ter autonomia, liberdade e um salário bom. Uhum. E somando a rebeldia, a criatividade, né, a extroversão, muitos deles são introvertidos também, tem um mundo mais introspectivo, por isso que algumas literaturas, né, dizem que o Gen Z ele não se conecta facilmente, não se comunica eficazmente, mas é muito pelo contrário, ele é observador, ele observa muito, é uma geração muito observadora, muito crítica. Uhum. Eles têm um senso de defesa do mundo muito grande, são defensores de causas. Então, concordo com a entrevista anterior que diz que eles são realmente comprometidos, mas eles têm que ter um propósito. E estimular esse propósito faz parte do mundo organizacional. Tá? Então, essa generalização, não gosto muito de rotulações, né? Uhum. Eu sou contrário. O jovem sempre teve uma dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Agora, independente da geração. Independente da sua geração. Agora, a empresa tem que se esforçar para inseri-lo no mercado de trabalho, ainda mais porque no Brasil, até 2030, nós vamos ter um envelhecimento no mercado de trabalho muito grande e quem vai liderar vai ser a geração Z, o Gen Z. Eu costumo dizer assim que em algum momento eu vou ser liderada por um estagiário. É exatamente isso, Sandra. Os estagiários vão dominar o mundo, vão ser os novos líderes do mundo. Doutor Edson, eu achei muito interessante também nesse estudo sobre a geração Z, é o seguinte, né? E o senhor acabou de citar, né, que a dificuldade dos jovens de entrar no mercado de trabalho, porque muita empresa pede para a nossa geração ainda experiência. Só que é verdade que tem jovem levando os pais na entrevista de emprego, isso existe? Existe uma propensão aí da geração Z de ser um pouquinho mais protegida pelos pais também. São pais mais prestigiados, que têm aí uma classe social mais elevada. Logicamente que um jovem da periferia não vai levar o seu pai para uma entrevista de emprego. Outro dia eu vi um jovem da geração Z vendendo um doce no semáforo para poder pagar a sua faculdade. Então, veja só, legal. Essa questão da autonomia, essa questão de vencer no mundo é inerente do jovem. Essa questão do pai seria a indicação? Seria uma questão apenas protetiva, não são pais mais protetores, eu digo, né? Há algum tempo atrás falava-se muito dos pais helicópteros, pais e mães que são helicópteros, né? Que ficam sobrevoando seus filhos para protegê-los, né? Foi até criado um termo para isso, né? Então eu vejo assim, não tem nada de errado do pai querer ir junto com o seu filho. Agora, entrar dentro de uma entrevista, né, que é o grande momento, né, do candidato de se expor, de poder falar daquilo que ele quer, aí você está retirando a liberdade do jovem de se expressar também. Daí, talvez, os motivos do jovem ser um pouco mais inibido, introvertido. Uhum. Isso faz parte da juventude. Você falou aí, né, dessa super proteção dos pais, né, na criação dessa relação dos filhos com o mundo, né? E existe até na parte educacional isso, né, dos pais que não querem que os filhos sejam contrariados em sala, que o professor não chame a atenção, ou de conviver só com aqueles com que eles se identificam mais, que não pode separar de turma, perfeito, separar de sala, né? Para saber lidar com essas frustrações ainda na infância e lidar com as relações adversas que é no futuro. E tem uma coisa que você falou, Sandra, que é muito interessante, que é apontada como característica, justamente baixa resistência à frustração e baixo convívio social. Eu acredito que justamente seja por uma criação dos pais, né? Que não deixam seus filhos serem ali expostos a frustrações. O mundo é feito de frustrações, de erros, de falhas e de fracassos. E só se aprende errando. Professor, tem outra situação também do mercado de trabalho que foi citada na reportagem, que o pessoal da geração Z não faz plano de carreira, não quer se ver daqui 5 anos na mesma empresa. Isso para o mercado de trabalho é ruim também, não é? Tem aí uma propensão, sim.
Marco, porque é o seguinte, como é uma geração conectada à internet, nós temos aí o Ctrl+Z, né? Nós temos aí o Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos aí o fast food, então tudo é muito rápido. Então, assim como eles mudam as telas, eles não criam vínculos emocionais. Eles querem ser livres, querem ter autonomia, querem ter a liberdade para entrar e sair, querer ou não querer, né? Então, é uma geração muito focada, muito mais focada na liberdade e no direito de expressão do que a nossa geração Y, geração X, millennials. No bem-estar também, né? Isso, eles não vão vender uma hora de vida deles por uma hora de trabalho. Só que eles vão saber na prática também que não é tão fácil trabalharem só para eles ficarem ricos, igual a primeira frase da reportagem, né? Perfeito, Marco, perfeito. Nós fomos criados para estar dentro de um ambiente de trabalho como parte da nossa vida, né? Perfeito. E para eles não, né? Só um detalhe a mais dentro da sua vida. Isso que você fala, Sandra, tem muito a ver com a educação, com o ensino, né? Durante muitos anos, o jovem entrava na faculdade, na graduação, para ser um profissional. Depois estimulou-se a liderança, depois estimulou-se o empreendedorismo. Então, aquela coisa, agora não apenas ser líder, mas ter o meu próprio negócio. Sim. Isso tem muito a ver com o ensino também, né? Instituição de ensino que vem mudando ao longo dos anos. E aí tem que chegar no equilíbrio disso, né? Não é nem da geração Y e Z, porque tá vindo aí a alfa, né? Agora é a alfa. A partir de agora, nascidos de 2010 para frente, a geração alfa. Hoje tem estão com 14, 15 anos. Até a possibilidade de novas profissões, né? E isso vai ser uma mudança constante. Tem que estar flexível a isso também, das duas partes. O que vem acontecendo, e isso já é uma tendência mundial, digamos assim, a queda do emprego no mundo, né? Então, nós vamos ter serviços e trabalhos. A empregabilidade vai cada vez diminuir mais. Ou seja, nós não teremos emprego. É mais empreendedor, para a gente entender. Empreendedor e intraempreendedorismo também, né? A questão de você ser um jovem que entra dentro de uma empresa, como uma das entrevistadas falou, ser dono do negócio, se sentir ali o ownership, o dono do negócio. As empresas têm sempre reforçado isso nas corporações, nos jovens. Olha, você tem que se sentir dono do nosso negócio. E é isso que eles têm feito. E tem inteligência emocional para lidar com isso também, né? Claro. Porque aí assume a responsabilidade também desse serviço, desse negócio, né? Sim. Mas o modelo de estudo, de uma formação, isso não vai mudar. Muda um pouco, porque hoje a visão dentro das faculdades, das universidades, Marco, é mais focada no empreendedorismo mesmo, ou seja, de você criar o seu próprio negócio, suas condições de mundo. Então, há um estímulo no jovem hoje da questão do empreender, da questão do abrir um negócio, de entender como gerir um negócio também, gestão de negócio, tá? Temos muito para aprender, né? E só lançamos aqui um pouco mais dessa provocação, né? Junto aos nossos ouvintes. A gente da Y consegue acompanhar isso. Ainda conseguimos, viu? Esse é o nosso desafio, hein? Exatamente. As novas gerações. Quero agradecer o Edson de Paulo, doutor em psicologia organizacional, por